Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos falar, então, na aula de hoje, sobre adaptação de processos industriais ao novo produto. Por que adaptação de processos ao novo produto? Porque muitas vezes eu já faço um produto parecido e aí eu só preciso adaptar alguma coisa na indústria para obter aquele novo produto, aquele produto que eu estou fazendo, sem a necessidade de ter que comprar novos equipamentos. Porque o equipamento industrial ele é um equipamento bastante caro. E às vezes, mesmo comprando, muitas vezes a gente tem que adaptar os novos para a gente obter aí resultados que a gente espera, tá? Então, quando eu falo sobre adaptação de processos, a primeira coisa que eu preciso é entender que a escolha do processo de desenvolvimento é um dos fatores mais importantes para o sucesso de um projeto. Então, o meu projeto é desenvolver um novo produto. Então, qual vai ser o processo que eu vou desenvolver, tá? Para ter sucesso? Qual é o processo que eu vou desenvolver para ter aquele resultado que eu estou esperando? Então, isso é muito importante, pensar primeiramente na escolha do processo. Depois disso, eu preciso escolher e implantar o processo de desenvolvimento do momento ou o mais popular do mercado, né? E querer que o projeto, o time e o produto se adapte a ele, tá? Isso é uma das coisas que as pessoas mais querem. Vou escolher esse processo, esse maquinário, e aí quero que todo mundo se adapte a ele. Mas isso é um erro muito comum. E aí, na verdade, o processo precisa se adaptar ao produto, ao projeto, ao time, né? Para que eu não tenha muitos erros, tá? Cada produto, projeto e time possui características bastante específicas e que muitas vezes não se adapta a um processo específico. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que faz sucos, tá? E a minha empresa faz suco de laranja, tá? Então, a laranja chega, ela lava, eu separo as laranjas por tamanho, e aí elas vão para os maquinários que fazem a extração do suco, tá? Mas a partir de agora, eu quero fazer com o suco de maracujá. Então, o que eu vou ter que adaptar para poder utilizar esse mesmo equipamento? Para limpeza, ok, consigo utilizar o mesmo equipamento. Para espremer o maracujá, acho que consigo utilizar o mesmo. Só qual que é a diferença? O suco de maracujá, por exemplo, as sementes vêm muito juntas com a polpa. Então, eu vou ter que ter ou um processo que passa uma água junto, uma mistura, ou vou bater essa polpa. Eu vou ter que adaptar, após o esmagamento ali da fruta, vou ter que adaptar algum processo para que eu tenha a separação ali da semente da polpa, tá? Coisa que no caso da laranja, muitas vezes eu não tenho problema, porque a laranja tem poucas, eu só tenho uma peneira que retira ali a semente e é tranquilo. Mas agora no maracujá não é tão simples assim. Ou eu vou fazer o suco com toda aquela semente, aí eu tenho que retirar ali a peneira. Então, isso eu preciso pensar quando eu vou fazer. Eu desenvolvi o produto, quero esse produto. Agora eu quero ver o que a indústria, quais são os equipamentos que eu tenho na empresa, na indústria, o que eu posso adaptar para chegar na característica daquele produto que eu desenvolvi em bancada, no laboratório, tá? Então, para que a gente evite, né, desperdício, testando diversos processos de desenvolvimento e para verificar qual que é o melhor, né, para aquele projeto, muitas vezes, o que as empresas fazem? Elas adaptam um processo de desenvolvimento às necessidades do projeto, ou até mesmo criam um processo novo para que se adeque a essas necessidades. Então, muitas vezes a gente tem que comprar um equipamento, um maquinário, sim. Só que quanto menos eu gastar, quanto menos a empresa tiver que investir, né, é melhor. Então, muitas vezes as pessoas vão se adaptando ao que elas têm para obter aquele processo, tá?
e para que eu não tenha tanto desperdício de dinheiro ou investimentos muito altos. Por quê? Porque maquinário de empresa, de indústria tem um valor alto, tá? Então, isso é muito importante. Eu tentar adaptar o processo que eu já tenho, tá? Ou elaborar um processo com as características que eu preciso, tá? Então, por exemplo, você não vai lá desenhar o maquinário, mas você vai falar, ó, eu preciso que chegue assim, assim. Aí a pessoa vai montar aquele equipamento para se adequar às suas necessidades. E aí, muitas vezes, você vai trabalhar em conjunto com o engenheiro de alimentos, para que essa máquina fique com a melhor característica que vocês esperam, tá? Então, isso é muito importante, fazer a adaptação desses processos industriais para que eu tenha um resultado adequado à minha produção, ao meu produto. Então, para a gente obter um processo que atenda às minhas necessidades, eu posso seguir algumas etapas, tá? Essas etapas não precisam ser seguidas nesta ordem, tá? Eu posso fazer ela na ordem mais viável ao meu processo. Mas se a gente seguir essa ordem aí de 1 a 8, também fica muito interessante. Então, a primeira coisa, eu preciso determinar quais são as minhas necessidades e prioridades neste novo processo. Então, o que eu não posso deixar de fazer? Qual que é a necessidade principal? Isso eu preciso definir, tá? Outra coisa, definir objetivos e critérios de qualidade. Então, qual que é a qualidade que eu espero do meu produto? Qual que é o objetivo desse meu produto ou desse meu processo? Então, isso eu preciso deixar muito claro e muito bem definido para que eu não tenha erros na hora de executar esse processo, tá? Esse projeto. Eu fazer a caracterização, né? O item 3, caracterização do processo atual. Então, o que eu tenho no meu processo atual? Quais são as etapas que passam? Então, fazer as características de cada etapa desse meu processo. E aí, caracterizar o processo que eu desejo. Então, como que vai ter que ser as etapas por todos aqueles testes que eu fiz anteriormente. Então, eu vou ter que caracterizar etapa por etapa, todo o fluxograma para eu chegar ali no desejado, tá? Além disso, elaborar ou estabelecer uma estratégia para desenvolver esse processo, tá? Então, qual que é a estratégia? Eu vou adaptar o meu maquinário. Não, eu vou comprar um maquinário novo. Não, eu vou mandar fazer um maquinário novo. Então, isso é bem interessante, tá? Definir um processo inicial. Então, qual que é o início desse meu processo? Qual é a data de começo? O que vai acontecer no início? Isso tudo eu preciso deixar bastante definido. E aí, validar, né? Fazer com que avaliar aquilo e validar, falar, não, ok, beleza, vamos para o próximo passo. E fazer os testes antes de soltar esse produto, né? E fazer a melhoria desse processo que você espera obter, tá? Então, a adaptação de processos industriais é uma coisa corriqueira dentro da indústria, tá? A indústria normalmente adapta as suas máquinas e processos para fazer novos produtos, para fazer novos sabores, enfim, novos tamanhos. Normalmente é adaptado às máquinas, tá? Somente se eu consigo encontrar uma máquina que otimiza o meu processo, faz mais rápido, eu gasto menos ingredientes. Aí normalmente se compra, mas normalmente é adaptado os processos, tá? Tem um caso bem interessante aqui na cidade de Londrina mesmo, creio que todos conhecem, vou falar o nome, acho que não tem problema, que é o Arnaldos, tá? Fugiu o nome, deu um branco. Que é uma lanchonete que faz, hoje ela já tem outros produtos, mas o carro-chefe principal dela são os hot dogs, né, com frango. E aí, todos vocês devem já ter visto que quando ele vai fazer ali, ele sempre chapa, né, o pão com a salsicha. E eu achei muito interessante, né, agora eu não sei se eu vi em vídeo, em foto, enfim, eles têm um equipamento que corta a salsicha sempre igual,
Porque vocês já tentaram cortar a salsicha à mão? Que daí você vai cortar, um pedaço fica mais fino, outro fica mais grosso, não corta certinho no meio. E eles têm um equipamento que eles mandaram fazer, tá? Que corta, se eu não me engano, 16 salsichas ao mesmo tempo e iguais, que aí fica a mesma espessura, porque eles colocam no pão e depois disso eles chapeiam esse pão, né? Colocam na chapa e queimam dos dois lados ali. E é muito e assim, achei muito legal, porque foi uma coisa que eles criaram, então, apesar de eles terem diminuído algumas pessoas para fazer o corte da salsicha, né? Eles conseguem obter um produto sempre com a mesma qualidade. Então, não é uma salsicha um dia de um lado mais grosso, do outro lado mais fino, sempre igual aquele processo. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque ele acaba diminuindo cortes errados, onde ele perde muitas vezes a salsicha, tá? Isso acontecia. Se eu corto errado, não vê o que está fazendo e aí não pode usar porque tem um padrão, tá? Então, são situações que a gente vai adaptando, né? Para melhorar o nosso processo, para melhorar a qualidade do nosso produto. Algumas indústrias, né, elas não permitem que a gente faça algumas visitas, porque elas têm medo que a gente roube o segredo delas, vamos dizer assim. Porque elas desenvolveram muitas vezes equipamentos, o maquinário, para obter o suco, o pão, o produto naquela característica. Tá? Então, muitas empresas não permitem que a gente faça visitas, ou só permite que a gente faça visita em uma parte do seu processo. Por quê? Porque ela imagina que a gente vai roubar a ideia dela. Então, isso é uma situação, tá? Então, a gente pode adaptar processos que já existem a novos processos, às vezes até mesmo para ter um fluxo de processamento, tá? Fazer com que o fluxo do meu processo seja mais rápido, que tenha menos intercorrências, eu posso adaptar esse meu processo para que seja feito em uma única máquina. Então, isso tudo eu consigo trabalhar dentro da indústria, junto com os engenheiros, para que esse meu processo aconteça de forma linear, de forma que gere um fluxo, para que eu não tenha perdas no processo, para que eu não tenha matéria-prima parada, enfim. Então, acontece muita adaptação dos processos nas indústrias, tá? Independente se é para novo produto, mas muitas vezes eu só vou mudar uma formulação, eu preciso alterar meu processo. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria que produz bolos. Elas usam ovo de granja, elas têm que quebrar o ovo. Olha que trabalheira. Mas eles encontraram um ovo em pó que a gente tem um processo que vai ter que mudar o meu processo inicial ali. Eu não vou ter mais aquela parte líquida. Então, eu vou ter que fazer alguma adaptação. Então, isso tudo acontece de forma corriqueira na indústria. E vocês precisam estar aptos a entender que, às vezes, uma pequena adaptação muda todo o meu processo, melhora a minha qualidade, eu tenho resultados que vão impressionar os meus gestores, tá? Então, isso é muito legal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixem um joinha aí embaixo e até mais.